Glória a Deus, aleluia. Vamos orar enquanto os nossos irmãos chegam? Vamos consagrar essa live ao Senhor, chamar a presença do Espírito Santo de Deus de uma forma mais palpável, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, bendizemos e engrandecemos o teu nome, Senhor. Obrigado, Pai amado, Pai querido, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Porque até aqui, Senhor, o Senhor não tem deixado faltar nada, Pai. Às vezes nós passamos por problemas, passamos por tribulações. Às vezes achamos, Pai, que o Senhor não está vendo a situação do qual nós estamos enfrentando. Mas sabemos, Pai amado, Pai querido, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E, Pai, em nome de Jesus, nesta manhã, eu entrego e consagro, Senhor, mais uma vez, Senhor, o nosso dia nas tuas mãos, as nossas vidas nas tuas mãos. Consagro esta live, Senhor, nas tuas mãos, declarando, Espírito Santo, meu amigo, que o Senhor é quem conduz esta live. O Senhor é quem tem total liberdade, tem total autoridade. Usa-me, Senhor, conforme bem lhe apraz, Pai. Passa uma tenaz, Senhor, nos meus lábios. Santifica os nossos ouvidos, alinha, Senhor, o nosso espírito e o nosso coração, Pai, com a verdade do Eterno, com o coração do Deus vivo de Israel, para que possamos, Senhor, em nome de Jesus, recolher todas as boas sementes que vão ser lançadas por Ti, Pai. Abre o nosso entendimento, Pai. Abre o nosso intelecto. Que em nome de Jesus as almas venham ser aquietadas, Pai. Que hoje, Senhor, nós possamos estar, Pai, com os nossos ouvidos atentos, Pai, aquilo que o Senhor tem para revelar para os teus filhos, Senhor. Vem com palavra de sabedoria, vem com palavra de conhecimento, Senhor. Vem, Senhor, com a profecia sobre a vida dos teus filhos, Pai. Revela o que está por trás da letra, que o espírito da sabedoria repouse sobre nós. Anulamos e paralisamos, em nome de Jesus, toda ação dos demônios dos ares, principados, potestades, tudo aquilo que queira, papai, vir sobre esta live, para roubar, matar e destruir os projetos do Eterno, são colocados para fora do nosso meio, porque o Senhor agora apaga o nosso rastro, o Senhor apaga o nosso cheiro, Pai. E o Senhor envia essa live a todos aqueles que estão necessitando, Pai, de uma resposta, que estão necessitando de um refrigério, que estão necessitando de ouvir a verdade que traz cura e libertação, que traz a vida eterna, Pai. É o que eu oro e declaro nesta manhã, o senhorio do Espírito Santo sobre nós. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bom dia, Cristiane. Bom dia, Tânia, Jéssica. Seja muito bem-vinda, Elô. Glória a Deus, aleluia. Bom dia, William. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, Lu, Vigilante, Roseli. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Glória a Deus. Ai, Tânia, não, Anne. Depois eu vou entrar quando eu acabar a live, que eu puder sair aqui. Aí eu vou atrás. Muito obrigada. Bom dia, Maia, Tel. Glória a Deus, aleluia. Débora, sejam todos bem-vindos, amém? Taila, Talícia, Elaine. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos lá, povo de Deus. Vamos fazer a leitura aqui do Antigo Testamento. Para quem está de primeira vez, você é muito bem-vinda, muito bem-vindo. Espero que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração, fale ao teu espírito, assim como ele tem falado com todos nós nestas manhãs, amém? Às 7h45, estamos fazendo o nosso devocional no livro de Juízes, capítulo 16 e 17, e conforme o Senhor for direcionando, amém? Então vamos lá? Juízes, no Antigo Testamento, capítulo 16, diz assim: Sansão e Dalila. Certa vez, Sansão foi à cidade de Gaza. Lá conheceu uma prostituta e passou a noite com ela. Então, a primeira coisa aqui que salta aos nossos olhos. Sansão, a gente viu ontem que ele era um nazireu. Ele foi escolhido desde o ventre. Ele foi fruto de algo que era impossível aos olhos humanos. Porque a mãe dele era estéril. A mãe dele não poderia gerar. Aos olhos humanos, ao olhar científico dos dias de hoje, você não pode ter filho. Esse é um decreto. Porém, Deus tinha um plano sobre a vida de Manoá, pai de Sansão, a mãe dele, e o próprio Sansão. Então, ele era um separado, um escolhido, desde antes do seu nascimento. Porém, aqui já começa no primeiro versículo, conheceu uma prostituta.
Guarda isso, ele conheceu uma prostituta e passou a noite com ela. Em uma noite, tudo se inicia no primeiro versículo. Em uma noite, Sansão colocou por terra, né, a princípio, tudo que era ser reservado e preparado por Deus para ele. Ele se prostituiu, literalmente. Ele se prostituiu. E quantos de nós nos prostituímos, nós sabemos que aquilo que nós estamos fazendo é errado, mas nós nos prostituímos quando nós saímos do caminho de Deus, porque todas as vezes em que a gente sai do caminho de Deus, nós estamos nos prostituindo espiritualmente, porque a gente começa a acreditar em outros deuses, deuses que não existem. A gente começa a acreditar em visões humanas, a gente começa a acreditar em ideologias criadas por homem, e não na palavra simples, verdadeira e eficaz, que é a palavra de Deus. Então, toda a desgraça de Sansão começou em uma noite. O que eu estou querendo dizer com isso é o que, povo de Deus? Na maioria das nossas vidas, da maioria das vezes na nossa vida, as tribulações, as desgraças que vêm sobre nós é por um momento em que a gente não se manteve firme naquilo que Deus mandou a gente fazer. Não é coisa de tempo, é por um momento, é por uma decisão, é por uma escolha. É para agradar algo do nosso coração, da nossa alma. Então vamos lá, versículo 2. Então comentou-se na cidade: eis que Sansão veio para cá. Fizeram rondas e vigiaram a noite toda a porta de Gaza. Não se moveram durante toda a noite e descansaram argumentando. Esperamos até o romper do dia, e então o mataremos. Sansão, porém, permaneceu deitado somente até o meio da noite, e então levantou-se, agarrou firme a porta da cidade, com os 2 batentes e os arrancou, com trancas e tudo. Pôs toda a peça sobre os ombros e carregou para o alto da colina, que está em frente da cidade de Hebrom. Passados esses acontecimentos, Sansão se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. Até então, aquela prostituta foi apenas a porta de acesso para algo pior. As nossas decisões, muitas vezes, apenas é a porta de acesso para algo que vai levar a gente para a morte depois. Bom dia, pastor Eduardo, a paz. É isso que eu quero dizer. Uma atitude, uma decisão, uma falta de decisão, uma omissão, uma falta de posicionamento, ou um posicionamento errado no momento que não era para ser tomado, é o que vai dar legalidade para que a gente venha depois, talvez, trazer o quê? A morte sobre a nossa vida. Morte financeira, morte espiritual, morte sentimental, morte emocional. Versículo 4, versículo 5. Então os governadores dos filisteus foram procurá-la e lhe propuseram: seduze Sansão e descobre de onde vem a sua força extraordinária, e com que meio poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para então o subjugarmos. Cada um de nós te dará 13 quilos de prata. E Dalila indagou a Sansão: conta-me, pois, eu te rogo, de onde vem a tua maravilhosa força, e somente de que maneira poderia ser vencido e amarrado? Sansão explicou-lhe: se amarrasse com 7 tiras de couros novas, ainda úmidas, ficaria tão vulnerável quanto qualquer outro ser humano. Então os líderes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 cordas de arco frescas, que não tinham ainda sido secadas, e ela usou-as para amarrá-lo. Ela havia escondido alguns homens no seu quarto, e então gritou: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Ele arrebatou as tiras de couro, frescas como se fossem fios de estopa, que se aproximam do fogo. E assim não se descobriu de onde vinha sua poderosa força. Mais tarde disse Dalila a Sansão: zombaste de mim e me disseste mentiras. Mas agora eu te suplico, dá-me a conhecer o que seria necessário para amarrar-te e subjugar-te? E Sansão lhe tornou a explicar: ora, se amarrassem firmemente com cordas novas que nunca tivessem sido usadas, eu perderia a minha força extraordinária e seria tão fraco como qualquer homem. Então Dalila tomou cordas novas e conseguiu amarrar os braços dele. E em seguida gritou Sansão. Só um minuto, gente. E em seguida gritou Sansão:
os filisteus estão te atacando. E ela havia escondido alguns homens no seu quarto. Contudo, ele rompeu as cordas como se fossem umas linhas atadas aos seus braços. Depois disso, Dalila voltou a falar com Sansão e lhe pediu. Até agora brincastes e me iludistes com suas mentiras. Conta-me como devo amarrar-te. Então ele lhe declarou: se teceres as 7 tranças da minha cabeleira num pano e o prenderes com um pino de tear, ficarei tão vulnerável quanto qualquer outro homem. Mais tarde, Dalila fez com que Sansão dormisse. Assim que ele adormeceu, ela pegou e teceu as 7 tranças de sua cabeça no tear e prendeu-as com um prego grande de madeira. Depois gritou: Sansão, os filisteus estão vindo sobre ti. Ele despertou rapidamente do sono e arrancou o pino com o tecido. Protestou-lhe Dalila: como podes dizer que me amas se o teu coração não está comigo? 3 vezes me fizeste de tola e não me fizeste saber a verdade sobre onde reside a tua grande força. Como todos os dias ela o importunasse com a sua insistência, ele foi se cansando, dia após dia, a ponto de angustiar-se até a morte. Ele abriu todo o coração, revelando a ela o seu segredo. Jamais se passou navalha sobre a minha cabeça, disse ele, porquanto sou nazireu, consagrado desde o ventre de minha mãe. Por isso, se fosse rapado todo o cabelo da minha cabeça, a minha força extraordinária se afastaria de mim, e de fato eu ficaria tão vulnerável quanto qualquer outro homem. Então Dalila sentiu que finalmente Sansão lhe havia aberto o coração de verdade e revelado todo o seu segredo. Em seguida, mandou chamar os líderes dos filisteus por meio da seguinte mensagem: vinde agora, mas esta vez porque ele me contou toda a verdade sobre o seu segredo. E os príncipes dos filisteus voltaram a ela, levando toda a prata prometida. Fazendo com que Sansão adormecesse no seu colo, ela chamou o homem para vir e rapar todo o cabelo, e as 7 tranças da cabeça de Sansão. 7, número da perfeição. Amém? Depois o afligiu e, humilhando-o, viu suas forças se esvaírem. Então Dalila chamou: Sansão, vê, os filisteus estão voltando. Acordando do sono, ele disse: sairei e me livrarei deles como das outras vezes. Entretanto, ele não tinha notado que o Senhor já havia se retirado dele. Em seguida, os filisteus o prenderam, furaram-lhe os olhos e o levaram para Gaza. Amarraram-no com 2 algemas de bronze e o fizeram girar um moinho no cárcere. Mas o cabelo de sua cabeça começou a crescer rapidamente logo depois de rapado. Vamos parar aqui, povo de Deus. Alguns pontos, amém? Dalila, ela estava debaixo de uma força demoníaca. Assim como existe, gente, eu quero que vocês entendam que não existe o espírito, o demônio de Jezabel. Não existe o demônio de Dalila, mas existem espíritos malignos que atuam sobre a minha vida e sobre a vida de vocês e sobre a vida daquelas outras pessoas, amém? Que carregam as características desses demônios, desses espíritos malignos que estavam sobre a vida de Jezabel e sobre a vida de Dalila. Dalila, ela estava ali debaixo mesmo de uma regência de espírito demoníaco, ao ponto de fazer com que Sansão se comportasse de forma tão vulnerável e ficasse totalmente o quê? Irritado. Ao ponto dele desejar a morte, de tanto que a pessoa fica falando, de tanto que a pessoa fica, sabe, enchendo o saco, me fala, mas faz aquilo, me faz aquilo outro, insistindo. O que eu quero dizer, povo de Deus? Existem coisas que você tem que guardar segredo para você. O primeiro ponto que eu quero falar é isso daqui. Existem capacidades e habilidades, e agora eu vou trazer para o mundo espiritual. Primeiro, existem capacidades e habilidades, coisas que o Senhor vai usar, liberou sobre você, que não é para você sair contando para ninguém. Que não é para você ficar falando, Deus me usa assim, Deus me usa assado, Deus me entregou isso, Deus me entregou aquilo. Fica com a sua boca quieta. Se o Senhor entregou para você, é para você usar em benefício do outro. Amém? Só que às vezes, o que vai acontecer? Existem pessoas que não são curadas, pessoas que não são libertas, pessoas que ainda não têm uma nova identidade em Cristo, que são cheias de inveja,
E que elas vão querer, talvez não porque é de forma proposital, mas elas vão querer algo que é teu. Naquele momento, Deus deu para você. E aí elas começam a se comportar debaixo da regência desses espíritos de Dalila. Aqui nós estamos falando de forma específica de Dalila. E aí a pessoa fica tão angustiada, tão assim, que aí ela sai contando, ela sai falando tudo, contando tudo para todo mundo. E aí o que acontece? Você acaba entrando numa vulnerabilidade espiritual. Porque quando você guarda o segredo de Deus, você tem uma proteção. Porque Deus não saiu, não mandou você contar. Nazireu não se conta que é nazireu. Tem coisas que o Senhor libera sobre a minha vida, sobre a tua vida, que é sua. E deixa eu te falar, infelizmente, eu já passei por isso. Mas eu contei porque eu queria me aparecer. Não, é porque eu queria contar porque eu falava, cara, Deus me usa assim, Deus me liberou essa palavra. E depois que eu contei, eu percebi que as coisas começaram a mudar. Eu falei, cara, não era para me ter contado. Eu não contei para me aparecer, eu falei, cara, nossa, Deus me deu essa palavra que existe isso e isso sobre a minha vida. A pessoa que escutou, talvez não estava liberto, talvez não estava. E eu senti que depois que eu contei, as coisas começaram a mudar. A gente faz o quê? E quando isso acontece, Michele? Aí você vai para o seu secreto. Você pede perdão ao Senhor. Você fala, pai, eu fui imatura, eu não contei porque eu queria me aparecer, eu não contei, Senhor, porque eu queria que as pessoas vissem como o Senhor me usa, mas eu contei porque o Senhor faz algo tão sobrenatural que eu queria que as pessoas soubessem como o Senhor faz e que o Senhor é disponível a dar dons e maravilhas para quem quiser. Então, o que eu estou querendo dizer, povo de Deus? Se Deus te usa de uma certa forma, se Deus te deu algo específico, se Deus liberou sobre você dons, não saia contando para todo mundo. Não fique entrando na pilha das pessoas para saber como que você faz. Mas, nossa, mas como que Deus te usa? Mas como que você faz? É coisa tua. Se for para saber, Deus vai falar que é para você falar. Entenda. Deus vai colocar as pessoas certas para você. Se você for ouvir da parte de um profeta de Deus, quem vai ficar sabendo daquilo que Deus liberou sobre a sua vida vai ser você, Deus e o profeta. E pronto, morreu ali. Porque profeta que é profeta, mensageiro que é mensageiro, ele dá a palavra aqui, vamos lá, ele fala aqui com a Sheila e morreu na Sheila, o assunto é da Sheila. Eu não tenho que sair e ficar falando o que Deus liberou sobre a vida da Sheila para o Lu, para o William, para a Joana, para a Maria. Porque condiz o que? Diz respeito a Sheila. O que eu estou querendo dizer é, isso priva você de ataques espirituais desnecessários. Isso coloca você dentro, amém? Ali do âmbito da proteção a mais do Senhor. Porque se o Senhor confiou isso sobre a sua vida, porque se o Senhor confiou isso sobre você, é sobre você. Ele vai te usar desta forma. Tem coisas que o Senhor me liberou que eu não fico mais falando. Porque o Senhor falou, chega, fala, para. Porque as pessoas não entendem como é a forma que eu te uso. Não conte mais. Porque se eu liberei isso para você, filha, é para você. Se eu quisesse que eles tivessem acesso, eu teria dado a eles. Vocês conseguem entender? Deus usa cada um de forma específica. Deus dá dons específicos para cada um de nós. E nós precisamos estar alinhados, nós precisamos estar aqui, amém? Direcionados pelo Espírito, atentos ao que ele tem para fazer, atentos como ele vai nos usar. Outra coisa, aqui, Dalila, amém? Ela encheu o saco de Sansão. Mas Sansão, na verdade, tudo começou naquela primeira versículo que a gente leu. Ele foi enganado pelo coração. Ele achou Dalila linda. Ele achou, eu já respondo, tá? Ele achou Dalila linda. Ele achou Dalila maravilhosa. Ele falou, cara, que mulher sensacional. Ele foi o quê? Seduzido pelos olhos. Pega a chave. Dalila, se você for ler, aqui na Bíblia, está de uma forma reduzida, simplificada.
Mas se você for pegar estudos teológicos a fundo de como era Dalila, fala que Dalila era uma mulher muito, muito linda aos olhos. Os homens todos queriam Dalila. E o que aconteceu com Sansão? Ele não caiu pelo olho? Ele teve os olhos furados. Deus permitiu com que ele ficasse cego, porque os olhos dele se perderam. Os olhos dele se corromperam. Desde lá do início, desde o primeiro capítulo, em que ele deitou-se com uma prostituta, que provavelmente também a prostituta era muito bonita. Porque nós sabemos que as mulheres daquela época, elas eram lindas, elas eram mulheres vistas, bem vistas, colocadas de forma posta aos olhos. No entanto, que todo mundo queria as filhas de Israel. No entanto, que quando Lúcifer desceu da terra, eles, né, com os demônios, quando ele foi expulso do céu, eles quiseram as filhas do Deus vivo de Israel, porque as filhas eram bonitas. As mulheres eram muito bonitas naquela época. E ali, o que aconteceu? Sansão foi enganado pelo olho. O que eu estou querendo dizer com isso? Cuidado com aquilo que você tem visto e desejado com os teus olhos carnais. E eu não estou falando somente de relacionamento entre homem e mulher. Eu estou falando de oportunidades que você acha que, uau, veio de Deus e não é. Cuidado, porque enganoso não é somente o coração do homem, mas também os nossos olhos. Os nossos olhos nos enganam. Aí aqui entra o que é uma coisa principal: discernimento de espírito. Outro ponto, povo de Deus, quando o Espírito Santo de Deus te revelar alguma coisa, dê ouvido ao Espírito Santo de Deus. Sansão aqui, ele caiu nessa enroscada toda por falta de sabedoria e discernimento, porque ele estava cego já no espírito pela beleza, seduzido pela beleza de Dalila. Antes dele ser, literalmente ali, ter o cabelo raspado, ele já percebera, já era para ele estar ligado, que os caras tentou pegar ele 3 vezes. Será que ele não se ligou? Que existiria alguma coisa acontecendo ali? Que algo não estava normal? Que algo não fazia sentido? Por que será então que Por que será que ele caiu? Porque ele já estava desconectado do propósito. Porque ele já não estava alinhado com Deus. Porque os seus olhos já tinham se corrompido. Porque ele saiu do plano original. Porque talvez Deus já estava ali, talvez não, Deus já estava mostrando, mas ele estava seduzido pelos olhos carnais, pela beleza sedutora de Dalila, pela beleza daquela mulher que todo mundo queria. Aí eu te falo, qual é a beleza deste mundo que está fazendo com que você tenha os seus olhos contaminados para a verdade de Deus, para com a verdade do Senhor? Ele se tornou um cego espiritual, literalmente. E a cegueira espiritual depois veio como uma forma do quê? De uma cegueira física. Por falta de posicionamento, por falta de discernimento. Deixa eu te falar, antes das coisas acontecerem na minha vida e na tua vida, Deus sempre vai revelar. Deus revela e antecipa todos os, vamos falar o português claro, todos os B.O. para os filhos de Deus. Ele revela o coração do homem. Ele revela a intenção do coração. O problema é que às vezes a gente não quer dar ouvidos. Deus revela o porquê que a pessoa está chegando perto de você. Às vezes você acha que a pessoa é amiga. Nossa, não, mas é minha amiga, dorme na minha casa, come na minha mesa. Cuidado. Deus já deve estar mostrando sinais. Talvez você já sentiu algo dentro de você e aí você pegou e falou assim, mas é coisa da minha cabeça. Mas eu acho que não tem nada a ver. Deixa eu te falar. Se você tem a mente de Cristo, Cristo revela as coisas para você na sua mente. Experiência de vida. Quantas vezes o Senhor falou, ei, fulano é assim, assim, assim. Ai, Jesus, eu estou julgando. Passou. Ei, fulano é assim, 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 assim. Passou. Até que teve uma hora que a bomba estourou. Eu falei, Senhor, por que eu não escutei? Por que eu não peguei o feeling do teu espírito? Era necessário? Era necessário.
para que as coisas viessem a claras. Mas o Senhor, desde o momento, ele fala. Desde se você busca a presença de Deus e você tem discernimento de espírito, o Senhor fala: ei, não, tem algo ali que não bate. É sepulcro caiado. Ei, tem muita intenção boa no coração, mas tá jorrando água suja. Ei, não, não vai. Só que às vezes a gente fica, ai, não, mas é coisa da minha cabeça. E aí, às vezes, você acaba entrando numa enrascada que você fala, cara, eu poderia ter poupado tudo isso se eu tivesse visto os sinais. Aí é a nossa consequência. Aí a gente vai ter que arcar com as nossas atitudes. Por que que nós não escutamos o Espírito Santo de Deus? Povo de Deus, eu não estou falando aqui que é para a gente sair julgando. Mas quando você tem uma vida alinhada com o Senhor, entenda isso. Quando você tem uma vida jejuada, quando você tem uma vida separada, quando você abre mão das coisas do mundo, de ficar no meio de roda de escarnecedor, quando você para de ficar tendo conversas que não te agradam, que não trazem vida, quando você para de ficar no meio de rodinha de povo que só sabe falar sobre tudo que você fala, tem uma conotação sexual, que fica falando mal dos outros, quando você abre mão disso, o Espírito Santo de Deus vem sobre você de uma forma verdadeira, genuína. E o Senhor revela. O Senhor revela. Porque o Espírito Santo de Deus está em você. Deixa eu falar outra coisa. Jesus, ele sabia o pensamento das pessoas. Se você lê o Novo Testamento, tem diversas passagens em que o Senhor, ele está falando, os discípulos ou as pessoas que vão atrás dele, está falando com ele, aí ele fala, mas o que se passa na sua cabeça? Por que você está pensando aqui? Por que você está pensando aquilo outro? Vocês sabiam que Deus faz isso ainda nos dias de hoje? Que Deus revela? Deus revela. Deus fala. Deus mostra a intenção do coração. Deus mostra o pensamento das pessoas ao seu respeito. E por que ele permite que você, para te mostrar isso? Para você não ser enganado. Para você não ser colocado de lado. Porque ele te ama, porque ele guarda. Porque ele guarda. É o mesmo espírito, o povo de Deus. E deixa eu te falar, ao mesmo tempo que é legal, não é tão legal. Ao mesmo tempo você fala, cara, que top, Deus está mostrando. Mas ao mesmo tempo você fala, Senhor, que essa pessoa se arrependa, se ela se converta. Ela está aqui falando de boca para fora, mas o coração dela não é tudo isso que ela está falando. Senhor, que essa pessoa te encontre. Porque o desejo do coração dela não é verdadeiro, Pai. Então, o que eu estou querendo dizer? Eu quero impulsionar vocês, nessa manhã, a estarem atentos, amém? Aos sinais do Espírito. A não deixarem serem levados pelos olhos da carne. A não permitirem que Satanás cegue vocês espiritualmente ao ponto de vocês se tornarem cegos de verdade para a verdade de Deus. Eu quero que vocês, em nome de Jesus, busquem santidade, renúncia da morte do eu, renuncia o eu, mata a tua carne, mata todas as formas de contaminação que possa ter sobre o teu espírito, para que você venha fluir na plenitude do Espírito, ao ponto do Senhor revelar a intenção do coração e o que as pessoas pensam ao seu respeito. Porque isso aqui vai te livrar de muita coisa. Não saia contando tudo para todo mundo. Aí eu vou responder aqui e a gente volta para a leitura. E quando a gente recebe profecias no meio da igreja? Quando você recebe profecias no meio da igreja, não tem problema. Amém? Existem profecias que vão ser levar separadas no meio, liberadas no meio da igreja. E que servem também como edificação para o corpo. Então, são profecias que não são somente direcionadas a você. É para você de uma forma específica, mas serve como um testemunho de edificação para a comunidade, para que os outros vejam que Deus fala e Ele faz. Agora, existem liberações de dons, existem profecias, e que o Senhor pega e fala para o profeta, para o homem de Deus, chama e fala no secreto. E aí a pessoa leva para a escritura para fazer, porque toda profecia tem que bater de acordo com a palavra. Profecia que não é de acordo com a palavra não é profecia, é adivinhação. Toda profecia tem que ter embasamento bíblico, tem que apontar para Cristo, tem que ser de acordo com a palavra.
Amém? Então vamos lá. Versículo 23. Então os chefes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício em honra ao seu deus Dagom. E para comemorar seus feitos, pois exclamavam: Nosso Deus nos entregou nas mãos de Sansão, nosso principal inimigo. E assim que o povo o avistou, passou a bradar louvores ao seu Deus, dizendo: Nosso Deus nos entregou nas mãos do nosso adversário, responsável pela destruição da nossa terra, aquele que multiplicou o número dos nossos mortos. Com o coração cheio de júbilo, gritavam: Trazei-nos Sansão, para que possamos nos divertir com ele. E assim tiraram Sansão do cárcere, a fim de divertir todo o povo. Colocaram-no em pé entre as colunas do templo. Então Sansão pediu ao jovem que guiava pela mão: Por favor, deixe-me apalpar as colunas em que se apoia o templo, pois preciso me encostar nelas. A casa de Dagon, o templo estava repleto de homens e mulheres, e ali estavam reunidos todos os príncipes e líderes dos filisteus. Na galeria havia cerca de 3.000 homens e mulheres se divertindo com a presença de Sansão humilhado. Em um certo momento, Sansão ergue um clamor a Yahvé e ora: Ó soberano e eterno Deus, eu te invoco e suplico, dá-me forças somente esta vez, mais esta vez, para que me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos cegados, ó Senhor. Imediatamente Sansão forçou as 2 colunas centrais sobre as quais o templo todo se firmava. Apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, exclamou: Que eu morra com os filisteus. Em seguida, ele as empurrou com toda a sua extraordinária força, e o templo desabou, de uma só vez, sobre os governadores e todas as pessoas que ali se reuniram. Portanto, Sansão matou mais gente no momento da sua morte do que em toda a sua vida. Os irmãos de Sansão e toda a família do pai de Sansão foram buscar o seu corpo. Eles os levaram e os sepultaram nas terras que ficam em Zora e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão foi juiz e chefe de Israel durante 20 anos. Povo de Deus, aqui a gente viu que a misericórdia do Senhor, ela é constante em todo o tempo. Que mesmo que nós venhamos fazer as coisas erradas e a gente clama com o coração sincero, e a gente clama, amém, com arrependimento verdadeiro e genuíno, Deus escuta as nossas orações, Deus escuta as nossas súplicas, Ele traz a resposta, Ele traz o alívio. Mas uma coisa que eu quero deixar clara e ressaltada aqui é: vai ter consequência independente disso. Sansão perdeu a vida. Deus concedeu a ele ainda o último momento de poder. Deus concedeu a ele ainda: Senhor, mesmo que eu morra, mas me conceda ainda um pouco mais da tua graça, do teu poder, da tua força, para que eu venha também exaltar o teu santo nome, enquanto eu estiver, mesmo que eu morra. Mas olha a consequência de Sansão: a morte. Tudo isso porque ele se deixou levar pelas vontades carnais. Tudo isso porque ele não teve autocontrole. Tudo isso porque ele não teve domínio próprio. Tudo isso porque ele ouviu o que não era para ouvir. Ele se corrompeu, ele se perdeu, ele fugiu do propósito. E quantas vezes nós também nos corrompemos, fugimos do propósito, nós não ouvimos o que Deus fala, nós clamamos ao Senhor, nós buscamos e clamamos por misericórdia, Ele concede a misericórdia, mas a consequência vai permanecer. E o que eu estou querendo dizer com tudo isso é: às vezes, o que eu e você estamos passando é consequência, às vezes não, realmente é. São consequências das nossas más escolhas. São consequências de atitudes que nós deveríamos ter tomado e não tomamos. São consequências das más decisões de andar com quem não deve andar, de fazer negócio com quem não é para fazer negócio, de se assentar à mesa de quem não é para se assentar. De você ter que tomar uma decisão de colocar final numa relação, fim em alguma coisa, e você não fazer por medo, por ego, por orgulho, por soberba. Vai ter consequência. Vai ter consequência. Deus vai trazer o refrigério? Deus vai responder? Vai. Mas a consequência não tem como ser anulada. Ela vai vir. Por que vai vir?
porque ela serve de lição para você e para mim olhar e pegar e falar assim, cara, eu estou passando isso aqui. Deus teve misericórdia, Deus está fazendo com que eu me levante, mas isso que eu estou passando aqui foi fruto de uma má escolha minha. Foi porque eu me desviei. Foi porque eu não fiquei com os meus olhos fitados no Senhor. Foi porque eu abri a minha boca e contei o que não era para contar. O que eu estou querendo dizer, povo de Deus, é sabedoria, maturidade. Deus nos fez como seres humanos perfeitos. Como assim? Com os 2 ouvidos e apenas uma boca. É tempo da gente ouvir mais e falar menos. É tempo da gente estar com os nossos ouvidos muito mais atentos àquilo que Deus tem para falar do que a homem tem para falar. Amém? Vamos lá, capítulo 17. Hoje eu oro pela restauração do meu casamento. Errei muito, reconheci, me arrependi. Irmã, restaura. Eu já escutei diversas histórias que Deus restaura o casamento. Deus restaura. Mas assim, você foi restaurada? O seu esposo também foi restaurado? Porque não tem como Deus unir 2 partes quebradas novamente. Se você foi restaurada e o seu ex-esposo foi restaurado, Deus é Deus para restaurar. Porque ele não se agrada. Ele não se agrada com o fim de casamento. Ele não se agrada. A carta de divórcio só existe porque Jesus fala que o homem tem um coração muito maldoso, rancoroso, que não é capaz de não perdoar, porque para evitar o repúdio, porque o noivo nunca repudia ninguém. É só por isso que existe a carta de divórcio. Mas Deus abomina o divórcio. Deus abomina. Então, o mesmo Deus que uniu é o mesmo Deus para restaurar, desde que as coisas estejam alinhadas. Então, se você ouviu da boca do Senhor, se Deus mandou você lutar pela restauração do teu casamento, lute pela restauração do teu casamento. Amém? Deus faz. Vamos lá. Minha falha foi ter medo de me separar, fui sequestrada pelo meu ex e eu colhi as consequências. Gente, a gente tem que discernir todas as coisas. Vamos lá. Antes de eu ler aqui os ídolos de Mica. Deus abomina o casamento, ok? É a separação. Deus abomina a separação. É fruto de Deus o casamento. Mas entenda algo. Deus jamais vai se alegrar com uma pessoa que está dentro de um casamento do qual ela sofre, do qual há traição, do qual o cara não respeita ou a mulher não respeita. Deus não se agrada disso. Do qual o cara espanca a mulher todos os dias. Isso não é de Deus. É óbvio. Para isso existe também a carta de repúdio. Porque aquele homem repudiou aquela mulher, ela tem direito de ser feliz. Quem é a pessoa que fica pregando, não, mesmo que apanha, tem que ficar casado, mesmo que trai, tem que ficar casado, sangue do cordeiro. Está totalmente fora da palavra. Tem que voltar e sentar e ficar ali lendo a palavra até entrar dentro da cachola e entender o que significa casamento. Amém? Então entenda algo. O divórcio, Deus jamais vai querer que uma mulher apanhe todos os dias, que os filhos passem fome todos os dias, porque o cara é um sem vergonha, que fica saindo para a rua, catando outras mulheres e não levando, amém? Comida para dentro de casa. Deus também não vai querer que uma mulher safada, sem vergonha, fique com o marido que faz o papel de marido e ela se comporta como uma prostituta. Deus não está nisso. Deus não está nisso. E a gente tem que saber discernir todas as coisas. Amém? Porque a palavra fala que o homem ama a mulher assim como Cristo amou a igreja. E a mulher seja submissa e sábia ao seu marido. Seja mulher de provérbios, sabendo que submissão não é para você ficar lavando as cuecas dele 24 horas por dia, porque você está debaixo da missão dele. Mas aí a gente entra em outro assunto. Amém? Mas resumindo tudo, Deus restaura. Deus restaura. Já vi relacionamento de anos de separado e Deus restaurar. Amém? Tudo existe um tempo, tudo. Principalmente se há arrependimento verdadeiro e genuíno. Se arrependeu verdadeiramente, se o arrependimento é genuíno, e os dois querem, Deus faz. Amém? Vamos lá, capítulo 17. Os ídolos de Mica.
Havia um homem chamado Mica, que habitava na região montanhosa de Efraim. Um certo dia ele confessou à sua mãe: aqueles teus 13 quilos de prata, a propósito dos quais ouvi como pronunciastes uma maldição contra o ladrão, estão aqui comigo, e eu os furtei. Sua mãe então exclamou: seja o meu filho bendito de Yahvé. E assim que ele devolveu os 13 quilos de prata à sua mãe, ela prometeu: ofereço solenemente minha prata ao Senhor, para que meu filho faça uma imagem esculpida e um ídolo de metal. Por isso eu te devolvo a prata. Ele, porém, não quis ficar com a prata e devolveu tudo à sua mãe. E ela separou 200 moedas, ou seja, 2,4 kg de prata, e os deu ao ourives, que das peças de prata confeccionou a imagem e o ídolo. A estes foram colocados na casa de Mica. Ora, esse homem Mica tinha um santuário, uma casa de deuses, e fez um colete sacerdotal e alguns ídolos da família, e consagrou um dos seus filhos como sacerdote. Naquela época não havia rei em Israel. Cada pessoa fazia o que lhe parecia certo. Então, depois que Sansão morreu, Israel ficou sem líder. Depois que Sansão ali se corrompeu, Deus pegou e não levantou mais nenhum juiz. As pessoas eram conduzidas pelas suas próprias vontades. As pessoas eram donas de si mesmas. Elas se esqueceram de tudo que o Deus vivo de Israel tinha feito. Até mesmo de como Sansão tinha matado muito mais gente na morte, mesmo depois dele ter errado. Elas se esqueceram de tudo. E começou o quê? Um grande período ali, dentro dessa história de Mica, de cultuar a outros deuses. Começou o paganismo. Eles se prostituíram espiritualmente. O levita na casa de Mica. Um jovem levita de Belém de Judá, procedente do clã de Judá, deixou aquela cidade à procura de outro lugar para viver. No decorrer da sua viagem, parou na casa de Mica, na região montanhosa de Efraim. Então Mica lhe indagou: de onde vens? Ao que ele respondeu: sou levita de Belém de Judá, e eu estou viajando em busca de um bom lugar para habitar. E Mica o convidou: fica comigo, sê para mim pai e sacerdote, e te recompensarei com 10 ciclos de prata. Isso é, 120 gramas de prata por ano, mais roupas e alimentação. O jovem levita concordou com estabelecer-se com Mica e tornou-se como um dos seus filhos. Vai pegando aqui. Mica consagrou o levita e o jovem passou a ser seu sacerdote e ficou morando em sua casa. Então Mica declarou: agora estou certo de que o Senhor me trará com bondade, pois esse levita se tornou meu sacerdote. Porque o levita era aquele que já carregava desde nascença a presença de Deus. Os levitas, eles não tinham nenhum tipo de herança. A herança deles já era a presença de Deus. E Mica foi esperto, ele sabia. Ele falou: opa, esse daqui ele já é separado, consagrado. Eu vou chamar ele para ser o meu levita, eu vou chamar ele para ser meu sacerdote, porque ele já carrega algo dentro dele que é da natureza dele. Deus liberou isso para a tribo de Levi. Só que esse levita se corrompeu. Vamos lá, vamos continuar. Capítulo 18. Mica e a tribo de Dan. Nesse tempo não havia rei em Israel, e a tribo de Dan estava em busca de uma terra onde se estabelecer, porquanto ainda não havia recebido sua herança entre as tribos de Israel. Os filhos de Dan enviaram 5 homens de seu clã, valentes de Zora e Astaol, com a missão de conhecer a terra e explorá-la. E assim lhes foi ordenado: ide explorar a terra. Os 5 homens chegaram à montanha de Efraim, até onde estava a casa de Mica, e ali foram hospedados e passaram a noite. Quando estavam se aproximando da casa de Mica, reconheceram a voz do jovem levita. E aproximando-lhes questionaram: quem te trouxe para estas terras? Que fazes aqui e o que tens aqui? O jovem levita lhes esclareceu: Mica tem me ajudado muito. Ele me empregou aqui e eu lhe sirvo como seu sacerdote. Então lhe pediram: neste caso, consulta a Deus para sabermos se o caminho que levamos nos conduzirá a bons resultados. E o jovem lhes assegurou:
Ide em paz, o vosso caminho está sobre os cuidados de Yahvé, o Senhor. Os 5 homens partiram e chegaram à cidade de Laís. Observaram que seus habitantes viviam em segurança, segundo os costumes dos sidônios. Despreocupados e confiantes, usufruíram de propriedades, pois a sua terra não lhe deixava faltar nada. Viram também que este povo vivia afastado dos sidônios e não tinha contato com os arameus nem os outros povos. Então retornaram a seus irmãos em Zorá e Estaol e lhes indagaram: que relatais? E eles lhe encorajaram: levantai-vos, subamos contra eles, pois vimos terra que é excelente. Mas quanto a vós, ficareis aqui tranquilos? Não hesiteis em ir depressa a tomar posse dessa terra. Chegando lá, achareis um povo tranquilo, que não desconfia de nada, um território grande, fértil e generoso que Deus entrega nas nossas mãos, terra onde não falta coisa alguma. Então partiram dali do clã dos Donitas, de Zora a Estaol, 600 homens armados para a guerra, subiram para acampar em Kiriat Jearim, em Judá. E por isso que ainda hoje essa região do oeste de Kiriat Jearim se chama Campo de Dan. Dali se dirigiram para a região montanhosa de Efraim e chegaram à casa de Mica. Eu estou lendo Juízes capítulo 18, versículo 14. Amém? A minha tradução é a King James atualizada. A minha Bíblia. Amém? King James atualizada. Capítulo 14. Aqueles 5 homens que haviam ido espiar a terra ao redor de Laís disseram aos companheiros: sabeis que aqui, numa destas casas, de um efode, manto sacerdotal, ídolos da família, uma imagem esculpida e um ídolo de metal fundido? Agora, portanto, pensai no que deves fazer. Dando uma volta por ali, chegaram à casa do jovem levita, à casa de Mica, e o saudaram. Enquanto os 600 homens dos danitas, armados para a guerra, permaneciam à soleira da porta, os 5 homens que tinham estado antes ali para o reconhecimento do território, vieram e entraram na casa. Apanharam a imagem de escultura, o efode, o tereafim e o ídolo de metal fundido, estando o sacerdote em pé à entrada da porta, com os 600 homens armados para a guerra. Eles, pois, tendo entrado na casa de Mica, pegaram a imagem de escultura, e o efode, e o tereafim, e o ídolo de metal infundido. Mas o sacerdote lhes advertiu: que estáis fazendo? Ao que lhe replicaram: silêncio, põe a mão na tua boca e segue-nos. Será para nós um pai sacerdote. Pensai no que é melhor para ti. Seres um sacerdote de família de apenas um homem, ou servir como sacerdote de toda a tribo e um clã de Israel? Então o jovem sacerdote se alegrou, apanhou o manto sacerdotal, os ídolos da família e a imagem esculpida, e se juntou à tropa. Retomando então ao seu caminho, partindo tendo colocado à frente as mulheres e as crianças, os animais e a bagagem. Estavam já longe de casa de Mica, quando os que moravam nas proximidades da casa de Mica deram um alarme e se puseram em perseguição aos danitas. Como eles gritassem atrás dos danitas, eles voltaram-se e inquiriram a Mica: que tens tu? Por que convocaste teus homens para uma batalha? Ele retrucou: tirastes os deuses que eu mesmos confeccionei e levastes também o meu sacerdote? O que me sobrou? E ainda perguntas o que há de errado contigo? Respondeu-lhe os danitas: não nos obrigues mais a ouvir a tua voz. Alguns de ânimo desesperado poderão cair sobre vós. Arriscas perder a tua vida e toda a tua família? Os danitas seguiram o seu caminho, e Mica, vendo que eles eram mais fortes e numerosos, recuou para a sua casa. Dan toma as cidades de Laís. Assim, depois de haverem tomado os deuses de Mica, fabricaram o sacerdote que tinha consigo, os danitas avançaram contra Laís, contra um povo pacífico e despreocupado. Eles mataram todos os habitantes ao fio da espada e queimaram a cidade. Não houve quem livrasse, pois viviam longe de Sidom e não tinham comunicação com nenhum outro povo. A cidade ficava num vale que se estende a Bet-Reoben. Então os homens de Dan construíram a cidade e se estabeleceram nela, e deram à antiga cidade de Laís o nome de Dan, em homenagem ao seu antepassado e pai Dan, filho de Israel.
Os danitas levaram para si o ídolo e Jonatas, filho de Gerson, neto de Manassés, e depois os seus filhos foram sacerdotes da tribo de Dan, até a época em que a população da terra foi levada cativa para o exílio. Eles conservaram o ídolo feito por Mica, com eles durante todo o tempo em que a casa de Deus esteve em Siló. Povo de Deus, vamos lá, amanhã a gente lê o 19. Mica, aqui, ele tentou criar algo que não era da parte de Deus para ele. O que eu quero falar aqui? Às vezes, as pessoas vão querer ter cargo eclesiástico, às vezes a pessoa vai querer estar em posições, agora fora de igreja, que não é para estar, que não é para você. Aprenda a discernir, a entender o que é que Deus tem para você. Deus quer realmente que você faça o que você está fazendo? Deus quer realmente que você esteja onde você está? Deus mandou você fazer o que você está fazendo? Está cheio de gente que está querendo fazer coisas que Deus não está mandando você fazer. Você está colocando a mão onde não é para você colocar. O fato do Senhor Jesus dizer aqui, ide e pregai o evangelho, não está falando que é para você ir e você se auto-intitular um presbítero, um pastor, um profeta, um missionário, isso e aquilo outro. Quem libera todas as coisas é o Deus vivo de Israel. O fato dele dizer, ide e fazei, ide e pregar o evangelho, é porque nós pregamos o evangelho, amém? Em todo o tempo todo. A tua faculdade é um campo missionário. Todos nós somos missionários, amém? Entenda isso. A tua faculdade é um campo missionário. O teu trabalho é um campo missionário. A tua família é um campo missionário. A padaria, a farmácia, o médico, tudo em que você está, você tem a oportunidade de manifestar o poder de Deus e levar vida, e levar cura, e levar salvação, e fazer um convite para a pessoa aceitar Jesus. Agora, o cargo eclesiástico não é todo mundo que vai ter. Agora, você querer um título pastoral, não é todo mundo que vai ter. Porque a própria palavra fala que o Senhor chama uns para presbítero, outros para pastor, outro para missionário, outro para apóstolo. E está cheio de gente querendo fazer tudo. E ao mesmo tempo não fazendo nada. Está cheio de gente querendo estar em cargos do qual o Senhor falou, mas eu não quero você ali. Mas quem disse que eu falei? Da onde saiu? Quando que você escutou a minha voz que é para você estar fazendo o que você está fazendo? Aí o que acontece? A pessoa se frustra com Deus, porque ela está pegando responsabilidade que não é para ela pegar. A pessoa se frustra com pessoas, porque lidar com pessoa não é fácil. A pessoa vive debaixo de batalha espiritual, porque ela não tem o preparo, porque na maioria das vezes a pessoa não tem o preparo. A pessoa não passou por cura, a pessoa não passou por libertação, é um cego guiando outro cego, querendo estar em ascensão. Aí o que vai acontecer? O que aconteceu com Mica. Vai se aliar com pessoas que já têm o propósito, que têm o chamado, para fazer com que a pessoa, opa, fulano tem o chamado, eu vou grudar no fulano porque aí eu vou junto. Está trazendo maldição para dentro da tua casa. Está trazendo perseguição para dentro da tua família, sobre a tua vida. Por que é tão difícil a gente se contentar com aquilo que Deus tem para nós? Por que nós queremos sempre mais? Na maioria das vezes a gente não suporta nem o peso da nossa própria cruz e a gente está querendo catar as cruzes dos outros. E deixa eu te falar, é triste, mas na grande maioria das vezes não está fazendo por amor a almas, está fazendo por ego. Não está fazendo porque ama a obra, está fazendo porque quer ser reconhecido, porque quer mostrar que deu certo, porque quer mostrar que, ai, Deus é comigo. Ai, Deus é comigo, porque olha, eu estou fazendo, porque olha, eu estou isso. Misericórdia. Está cheio de gente que está numa batalha espiritual lascada da vida, porque está no lugar onde não é para estar, porque está fazendo coisa que Deus não mandou fazer. Deixa eu te falar, Deus age no simples. Deus age no secreto. Deus age nas entrelinhas.
Quando ele quer fazer estardalhaço, ele faz, mas Deus, ele é de detalhe, ele é detalhista. Antes de Deus colocar você no grande, ele vai te aprimorar no pequeno. E tem gente que quer ficar que nem monstro. Entenda que tudo que nasce grande é monstro. Tudo tem um processo na vida. Primeiro ele vai te curar. Primeiro ele vai te libertar. Primeiro ele vai tratar o teu ego. Primeiro ele vai destronar o teu orgulho. Primeiro ele vai tirar a altivez de espírito. Primeiro ele vai fazer com que você seja submissa. Submisso. Primeiro ele vai fazer com que você aprenda a ouvir a opinião dos outros e não ser o centro da verdade. Porque para você ser boca de Deus, a tua vontade não importa. O teu ponto de visão não importa. O que você acha ou deixa de achar acerca da vida da outra pessoa não é problema nosso. E uma pessoa que tem um chamado, entenda isso. Você vai entender que Deus, ele ama as pessoas independentemente do pecado. O que eu estou querendo dizer? Uma pessoa que tem o dom, porque para mim isso é dom, né? Um dom contaminado, de ficar apontando o pecado, julgando o outro, não entendeu nada do evangelho. Não entendeu nada do que é morte na cruz. Não entendeu o que é redenção. Não entendeu. Você não entendeu. Está fazendo errado. Volta. Senta aos pés do rabino. Senta aos pés do Messias e fala, Pai, me ensina. Se o Senhor quer que eu faça isso, então me ensina. E deixa eu te falar, vai doer. Porque ele vai te desconstruir. Porque ele vai te moer. Porque ele vai fazer verdadeiramente você nascer de novo. Porque uma pessoa que não nasceu de novo não pode levar a vida para outra pessoa. Ainda jorra 2 tipos de água. Ainda jorra 2 tipos de água de uma mesma fonte. Tá cheio de gente que está fazendo coisa que Deus não mandou fazer. Porque gosta de ego. Porque às vezes foi humilhado lá atrás. Porque às vezes, na infância, não foi visto pelos pais. Às vezes veio de um relacionamento que a pessoa falou, você nunca vai ser nada. Eu não sei o que foi que você ouviu. O que eu quero dizer é, para de tentar fazer as coisas para agradar as outras pessoas. Para de tentar fazer as coisas para ser visto por outras pessoas. Só existe um que você tem que chamar a atenção, que é Cristo. Se você chamar a atenção de Cristo e se colocar na vida, falar assim, Pai, eu estou aqui, eu estou disponível, eu quero ser contribuinte para a tua obra, eu quero fazer parte dos remanescentes, me levanta, Senhor, como esse novo povo que está agora, já para o caminhar do final dos tempos, me trata, me molda, você não vai precisar fazer nada, você não vai precisar construir outros deuses, você não vai precisar pegar carona com ninguém, porque Deus vai liberar tudo que você precisa. Deus vai te dar recurso, Deus vai enviar pessoas, as pessoas vão começar a pipocar para você orar, as pessoas vão começar a te procurar para você dar palavra de conhecimento para você. As pessoas vai fluir naturalmente. Não tenta fabricar um mover. Não tenta fabricar um mover. É impossível a gente tentar falsificar o mover do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele é palpável. Um mover modificado, quem tem discernimento de espírito sente. O mover falsificado, o mover fabricado, ele só vem ali sobre a carne, sobre a alma, mas não gera transformação. E o que a gente está vendo por aí, povo de Deus, e o que o Senhor está falando aqui de uma forma muito clara é, ele quer fazer com que a igreja brasileira se torne igreja de verdade. Para de sair de mover fabricado, levado pela emoção, porque o emocionalismo não traz arrependimento. O emocionalismo não traz mudança de caráter. Não é porque está tocando uma música que mexeu com a tua alma que você já está liberto. Não é porque você chorou 5 minutos no culto que você já está curado. Como está o teu coração? Como está o teu caráter? Você ainda tem feito coisas que ainda contaminam a visão? Desculpa, você não está vivendo o evangelho. Deus quer pessoas que estejam disponíveis a passar pela forja. E deixa eu te falar,
vai doer, não é legal, não é gostoso. Quem não tem costas não suporta o processo, mas deixa eu te falar, tem de bom ânimo, Jesus venceu tudo isso. Tem de bom ânimo, ele já venceu. E ele quer que eu e você cheguemos à estatura de varão perfeito. Não dá mais tempo de ficar dando desculpinha. Não dá mais tempo de ficar pegando carona naqueles que têm um chamado real. Não dá mais tempo de viver uma vida de mentira, uma vida de plágio. Não dá mais tempo de ficar indo em igrejas onde eles estão fabricando mover para mostrar que ali o Espírito Santo de Deus é real. Está trazendo cura? Está levantando paralítico? Está tratando o caráter? Está deixando de fornicar? Está pagando as contas em dia? Está deixando de ficar na fornicação? Um dia está com uma irmã aqui, no outro dia chama outra irmã? Não. Então, está tudo errado. Você está vivendo tudo, menos o evangelho. Você está indo para uma resenha gospel. Você está indo ali, deixou de ir para a balada, mas você está fazendo as coisas do mundo dentro da igreja. E por que isso acontece? Porque os filhos de Deus estão coniventes. Cômodo. Por que é cômodo? Porque eu não tenho ninguém para me confrontar. Tá tudo bem. Só que deixa eu te falar. Maranata, a hora vem, o Senhor Jesus está aí. Nós estamos vivendo a falsa paz. Nós vamos começar a viver um período de maior perseguição. Pode não ser esse ano, mas está para acontecer. E aí eu quero te falar. Uma pessoa que não nasceu de novo, uma pessoa que não foi tratada da tua alma mimizenta, vai suportar a perseguição? Quando pedir para decidir entre Cristo e você ter um prato de alimento na tua casa, quando pedir para você negar Cristo, ou você nega o Senhor, ou você nega esse teu Deus que você serve aí, ou você nega esse Messias que você acredita, ou você vai morrer. Você vai aguentar? Vocês conseguem entender o porquê que é a forja? Vocês conseguem entender o porquê que a gente passa por tantas coisas? Porque o Senhor quer fazer com que a gente amadureça. Não tem como a gente crescer sem um confronto, é impossível. Não tem como o caráter ser tratado e transformado sem confronto, é impossível. Não tem como mais ficar passando a mão na cabeça. Tá tudo bem. Não. Vai lá, jejua 3 dias. Aí depois do jejum, fornicou. Não, vai lá. Jejua mais 3 dias. E a pessoa vai lá. Jejua, ora. Mas vai adiantar? Não vai adiantar. Não vai adiantar. Não vai adiantar. Por que o Senhor permite a gente passar por tanto perrengue? Para a gente ser forjado. Porque no grande dia vai estar cheio de cristão que vai abrir o bico e vai negar Jesus porque não suporta passar processo. Ei, se você não está conseguindo passar o teu processo agora, você acha que você vai conseguir passar pelo grande dia? Pela perseguição? Não vai. O povo do Coliseu, eles deram a vida, crianças, mulheres, mas eles não negaram a Cristo. Tá cheio de gente que acha que está passando o maior problema do mundo. Deixa eu te falar, isso não é nada. Eu não estou aqui diminuindo a tua dor. Eu não estou aqui diminuindo o teu problema, anulando o que você está passando de forma nenhuma. Mas eu estou aqui tentando impulsionar no teu espírito uma força sobrenatural para que você vença isso. Porque se você passar por este momento, porque se você passar por essa batalha, porque se você passar por esse momento de dificuldade, você vai estar tão cheio de Cristo. Essa é a chave. Você vai estar tão cheio da presença do Espírito Santo de Deus, que quando chegar o dia deles pegarem e falarem, nega Cristo, você vai falar, jamais. Porque eu sei quem é o meu Pai. Jamais, porque quando eu tive no pior momento da minha vida, Ele foi o meu socorro. Jamais, porque quando eu achei que eu não iria suportar, Ele me sustentou. Eu negar o meu Senhor, jamais. Senhor, minha vida está aqui.
que adianta a gente ficar cantando louvores, muitas vezes da alma, falando, Senhor, eu vou lançar minha coroa aos teus pés. Se quando chegar o dia a gente vai querer ficar com a coroa porque não vai querer perder a cabeça por Cristo. E aí? É muito bonito, é muito midiático, é muito, nossa, meu Deus, eu tô aqui, eu te amo, eu vou largar minhas carroças, você vai mesmo? Senhor, não vejo a hora de te encontrar e lançar as minhas coroas, mesmo que para isso eu perca a minha vida. Você vai mesmo? Você já deveria ter perdido a tua vida agora. É isso que aquele louvor que gerou uma grande confusão, uma comoção generalizada das pessoas que não entenderam. A gente já perdeu a nossa vida já não pertence mais a nós, porque a minha vida é dele. Se ele vive em mim, logo eu já não tenho mais vida, porque a vida dele é a minha é dele, a minha vida pertence a ele, tudo que ele quiser para mim eu quero. Só que quem está muito vivo ainda não entende isso, não suporta processo. Não suporta processo. Deus está aumentando, alargando a estrutura espiritual. Deus quer que haja realmente transformação. Sai do berçário gospel, sai do vitimismo, sai do mimimi. Ai, ó céus, ei, mais uma vez, eu não estou diminuindo a tua angústia, eu não estou diminuindo a tua dor, eu não estou falando que o que você está passando não está doendo. Cada um sabe das suas dores, cada um sabe do que se passa. Mas deixa eu te falar, Deus já venceu tudo isso. Isso é fichinha perto do que vai acontecer. Isso é fichinha perto do que vai acontecer. Deus está te capacitando. Deus está te forjando. Deus está levantando um exército. É um exército. E você só vai entender, eu acho que eu estou tentando passar. Mas todas as vezes em que você se coloca como forte, que você entende o poder, quando você entende o poder que vem de Deus, quem é Cristo, nada mais te abala. Por mais dificuldade que você esteja, você pode estar enfrentando um câncer, você pode estar enfrentando problema financeiro, separação, nada te abala, porque a rocha que é Cristo te sustenta. Você consegue dormir em paz e acordar em paz, porque você não tem preocupação, porque você sabe de quem você é filho. Mais uma vez o Senhor está falando acerca de identidade. Toma a tua identidade, toma a tua identidade. Para de negligenciar aquilo que Deus quer fazer, para de fugir do confronto, para de fugir da cura, para de fugir, em nome de Jesus, da libertação. Para que ficar protelando algo que já era para ter acontecido? A única pessoa que está sofrendo com tudo isso é você. A única pessoa que está pegando as consequências de tudo isso é você e muitas vezes a sua família, por uma falta de posicionamento, por uma falta de visão espiritual, porque às vezes está sendo cego espiritual. Às vezes está se deixando corromper pelas coisas que este mundo oferece. Porque os olhos carnais estão gritando muito mais do que os espirituais. É tempo. Ei, desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Deus está forjando o povo para o último dia, para os últimos tempos. E quem não, como se você, mais uma vez eu vou falar, se você não está conseguindo passar o processo agora, dificilmente você vai conseguir passar lá na frente. É por isso que a palavra fala que o amor de muitos se esfriaria. Haverá apostasia. E quando a palavra fala disso, não está falando de quem nunca conheceu Jesus. Está falando de mim e de você que pode vir e deixar o amor esfriar. Apostatar da fé. Porque não passou. Porque não suportou o processo. Para fechar, o teu processo aqui, que você está passando isso agora, está te preparando para o alvo. Está te capacitando para o novo. Está te capacitando, amém? A viver o novo do Senhor. A viver a verdade.
a encontrar Jesus verdadeiramente. É processo, faz parte, vai doer. A vida de Cristo não foi fácil, porque a minha seria. Porque a tua seria. A vida dos apóstolos também não foi fácil. Por que a nossa seria? Por acaso nós somos tão diferentes deles? O que nós carregamos que nos faz ser mais do que Cristo? Isso, apostasia é abandonar a fé. Amém. O que faz? Ah, nada. Nós somos semelhantes a Ele. Então nós vamos ser participantes também do seu sofrimento. O problema é que as pessoas veem Cristo somente como um amor. E esquece que ele morreu como um cordeiro, mas ele ressuscitou como um leão. Ele é amor, mas ele também é justiça. Ele traz igualdade para todo mundo. Ele quer forjar todo mundo. Ele quer tornar todo mundo na estatura de varão perfeito. Mas para chegar na estatura de varão perfeito, ele vai ter que passar pelo processo. Você vai ter que deixar ele mexer nas suas estruturas. Você vai ter que deixar ele abalar. E por que deixar? Porque ele não pode fazer nada se você não quiser. Ele te respeita. Ele aceita a tua decisão. Até a hora que você fala, pai, agora eu estou pronto. Só que eu quero trazer algo do tempo aqui. Será que ainda dá tempo para você ficar protelando tanto? Será que ainda dá tempo de ficar protelando tanto? Tanto? Pessoas que já eram para estar voando com Jesus. Não dá mais tempo, povo de Deus. Ele está às portas. Nós não queremos ouvir dele naquele último dia. Apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço por mais essa live. Eu te agradeço porque eu sei que o Senhor, ó Pai, trouxe confirmação. Eu sei que o Senhor falou, papai, aos nossos corações, principalmente ao nosso espírito, trazendo um novo despertar, uma nova forma de olhar, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu declaro que tudo que está paralisando, Pai, paralisando os teus filhos e as tuas filhas, de tomarem um posicionamento, de deixarem, de se permitirem ser acessados por Ti, Pai. Eu declaro que tudo isso que está paralisando cai por terra hoje. Eu declaro, Pai, que todas as fortalezas demoníacas que existiam sobre essa vida, sobre esta casa, sobre essa família, são destronadas. Pai, em nome de Jesus, que todo sofisma que foi instaurado na mente dos teus filhos caia por terra agora. Em nome de Jesus, eu peço que agora o Senhor lave a cabeça de cada um deles com o sangue do Cordeiro. Lava agora, Pai, em nome de Jesus, a nossa mente, o nosso consciente, o nosso subconsciente, tudo aquilo que nós escutamos, ó Pai, a nossa vida inteira, que nos afastou do nosso propósito, que tem nos afastado, papai, de viver aquilo que o Senhor projetou para cada um de nós. Eu declaro que isso tudo é anulado agora. Em nome de Jesus. Pai, que haja sensibilidade no espírito. Aqueles que estão cansados, abatidos, sobrecarregados, eu peço que o Senhor venha sustentar eles. Traz o renovo, traz a esperança, traz, Senhor, novamente o novo ânimo, um fôlego novo de vida. Pai, que os seus olhos, Pai, os olhos deles possam contemplar a vinda do Messias que já está tão próxima. Pai, que haja o alinhamento, corpo, alma, mente, espírito, coração e DNA. Que os ouvidos dos meus irmãos estejam sensíveis à sua voz. Que o Senhor comece, papai, em nome de Jesus, a revelar, papai, os segredos do teu coração para os teus filhos. Que quando eles estiverem, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, na intimidade, no secreto com o Eterno, eles possam, Pai, contemplar o peso da tua glória. Eles possam ver a beleza da tua santidade. Eles possam, Senhor, em nome de Jesus, largar verdadeiramente o velho homem e se vestir de um novo eu. Um eu, papai, cheio da presença do Espírito, cheio da morte da carne, para que o Espírito vivifica, Senhor, para que o Espírito Santo prevaleça, para que jorra, Senhor, em nome de Jesus, jorre água viva, limpa, pura, cristalina. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que toda arma forjada, preparada contra essas vidas são quebradas agora, em nome de Jesus. Eu declaro o romper do Espírito sobre eles.
Eu declaro que eles entram agora, eu profetizo, no novo nível de renúncia, no novo nível de santidade, para que eles entrem no novo nível da revelação da tua glória. Assim como o Senhor, Pai, se revelou a Moisés, se revele, Pai, aos teus filhos. Se revele, Senhor, àqueles que buscam, Pai, estar na tua presença, Senhor. Traz novidade de vida, Pai. Traz esperança, traz o renovo. Sabemos, Senhor, que o nosso destino final é estarmos contigo. Para isso nos capacita, para isso nos habilita, para isso nos transforma, nos purifica. Nos faça, Senhor, em nome de Jesus, pelo menos um pouco mais dignos de estarmos, papai, tirando as sandálias dos nossos pés e estarmos, Senhor, prostrados aos teus pés, Pai. É o que eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Destrona todo o ego, todo o orgulho, toda a soberba, toda a altivez de espírito, egocentrismo, toda a intenção, papai, que veio das trevas, de querer ser vista, reconhecido, em nome de Jesus, cai por terra. Em nome de Jesus, seja anulada toda obra demoníaca contra a vida deste homem, contra a vida desta mulher. Todo espírito de Jezabel seja quebrado e destruído agora. Em nome de Jesus. Todo espírito demoníaco de Jezabel, de querer ter controle, de querer ter domínio, de querer ser vista, de querer ter poder, cai por terra agora, em nome de Jesus. E nós ministramos, Pai, juntamente com os teus anjos, a santidade, a paz que excede todo entendimento e a purificação do Deus vivo de Israel sobre essas vidas. É o que eu oro e declaro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe vocês, povo de Deus.